Vocês têm crescido também na exposição, eu tenho certeza. E a exposição faz isso com a gente também, a pregação expositiva. Ela nos torna mais exigentes, né? Então, o negócio de se alimentar com unicim miojo, né, e pipoca não cola mais com a gente. A verdade seja dita, né? E o nosso grau de exigência passa a ser muito maior. E a gente tem que ter até cuidado, né? Não em relação a hoje pode descer além mesmo, né? Mas assim, o cuidado em relação àquelas pessoas que não têm o preparo que muitos de nós temos, né? O privilégio, né? De poder aprender a trabalhar com exposição. E às vezes a gente ouve um pregador, a gente detona o coitado, mas ele não teve o conhecimento. Então ninguém pode ser cobrado sem ser ensinado, né? Então a gente tem que ensinar primeiro para depois cobrar. Agora, se ensinar e o sujeito continuar, aí sim, né, a gente dá um pau nele, né? Mas eu sei que a responsabilidade é grande por causa disso. E por esse motivo eu procurei assim me disciplinar, enquanto eu me preparava para falar para os irmãos, de lembrar a mim mesmo de que eu sou e estou na condição de igual. Né? Não quero que colocar assim como um preletor, mas eu quero realmente conversar, bater um papo com os irmãos. E na prática significa dizer e reconhecer que nós lutamos do mesmo lado, né? Das mesmas dificuldades, dos mesmos desafios nas igrejas, né? Vemos aí o pastor Teófilo citando alguns. Então nós partilhamos os mesmos desafios. Então nós não temos aqui ninguém superior a ninguém, né? Somos todos iguais nesse sentido. Alguns têm o privilégio de ter caminhado um pouco mais do que outros, mas somos todos iguais nesse sentido. E também dizer, com certeza eu reconheço que qualquer um de vocês poderia estar aqui hoje nessa incumbência de expor. Por isso que eu quero compartilhar com vocês a minha percepção de Tito, capítulo 1, versículos de 5 a 16, que o Espírito Santo me direcionou para falar nesse texto, nesse momento com os irmãos. Mas antes, eu queria, pode abrir o texto, mas antes eu gosto de fazer isso. Eu queria começar com a problemática. Qual é a nossa problemática? O pastor João, depois do momento aqui da nossa reflexão, ele vai tratar de algumas perguntas. Mas qual é a nossa problemática? Então eu vou colocar para vocês qual é a minha visão da nossa problemática. Então, a minha visão da nossa problemática é que nós estamos num contexto absolutamente degradante e deteriorante, socialmente falando. Quer dizer, corrupção, impunidade, violência, ausência de referenciais, inversão de valores, são coisas que os irmãos sabem, né? A tentativa de interferência do Estado na família, e etc, etc. Então, enquanto sociedade, o quadro é esse. Muito mais amplo, mas eu vou resumir isso daqui. Agora, se não bastasse, nós temos uma realidade de crescimento de pretenso evangelho e evangélicos. E é enaltecido até, né? Em pesquisas e não sei o que e tal. Só tem um problema. Esse evangelho e esses evangélicos fazem muito barulho e pouca diferença. É o que a gente tem visto, né? Infelizmente. E a questão, né, é que eles estão mais preocupados com o ter do que o ser. E isso gera mais dificuldade ainda para o verdadeiro evangelho. Quer dizer, nós vemos essas igrejas, esses pastores, esses líderes evangélicos, ao invés de servirem a Deus, eles estão prestando um grande desserviço ao reino de Deus e ao verdadeiro evangelho. E isso só dificulta mais a nossa tarefa. Agora, será que pode piorar? Eu acho que pode. E está pior. Porque, lamentavelmente, nós pertencemos a uma denominação que, apesar de histórica, tem perdido o rumo das coisas. Sei que isso aqui não é novidade para os irmãos. Ela tem se distanciado, a passos largos, daquilo que durante muito tempo foi o nosso grande orgulho, pode dizer assim, né? Ser reconhecida como o povo da Bíblia, né? Os Bíblias, a igreja da Bíblia. Quando Batista era sinônimo de Bíblia, né?
Tanto é que a nossa declaração doutrinária, o primeiro ponto, né, o primeiro artigo é: nós temos a Bíblia como única regra de fé e conduta e prática, né? Só que hoje, na minha percepção, as palavras que mais se encaixam a gente, a nossa denominação, sem generalizar, é claro, tá? Sem generalizar. Nada do que eu vou falar aqui eu estarei generalizando. São as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus 15:18. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Infelizmente, é o que eu vejo. E como consequência, meus irmãos, nossa denominação está dividida. Não temos uma teologia que nos identifica, que isso é uma coisa para mim muito lamentável, né? E em relação a essa questão nós não temos uma maturidade ainda, depois de tantos anos, sobre essa questão da autonomia da igreja e a cooperação. Isso tem sido um grande prejuízo para todos nós. A eclesiologia é uma confusão só, na minha visão. Os modelos de ministério adotados na maioria das igrejas são biblicamente deficientes, né? Não há referenciais de liderança a nível nacional, com exceções, pequenas exceções, mas particularmente para mim, os grandes líderes hoje da denominação não estão na frente da denominação, os referenciais, com exceções, tá? Não vou citar nome para poder não dar, mas eu tenho alguma admiração por alguns e outros que ainda estão na liderança em si, mas também não tem aquela influência assim às vezes que a gente esperaria que tivesse. Bom, as instituições estão defasadas, salvo, é o caso de algumas também. Há infidelidade, conivência com o pecado e o pior de tudo, um pecado de líderes. E para mim, né, é o fim da picada. As grandes igrejas têm cuidado mais dos seus próprios reinos. Financeiramente, a nossa denominação está enfraquecida e a lista não para por aqui. A gente poderia continuar e continuar. As palavras, por exemplo, qualificação espiritual, sã doutrina e disciplina bíblica parece sim causar náuseas para uma maioria, para uma grande parte. Enquanto isso, predomina uma pregação rasa, temos em geral uma liderança mal formada, pequenas igrejas sofrem, pois não há verdadeira assistência, que deveria ser o papel da convenção também, das lideranças. Pastores se desviam ou morrem sem acompanhamento, etc. Para mim, eu tentei assim, resumir essa nossa problemática. Então, é isso aí para mim. Bom, a questão é, o que a gente pode fazer diante de tudo isso, né? E essa talvez vai ser uma das perguntas principais para a gente. Por onde começar? Então vamos para o texto, né? Vou ler aqui na Almeida 21, título 1, de 5 a 16. Vamos fazer uma leitura participativa. Vou ler um, cada um vai girando aqui, tá? Estou lendo nessa ordem. Foi por isso que te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que faltava, e que em cada cidade estabelecesses presbíteros, como já te orientei. O presbítero deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa, os seus filhos devem ser cristãos e não ter fama de maus ou desobedientes. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Mas hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e livrado. Pegue-se firmemente a mensagem fiel, da maneira como foi ensinado, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar aos que opõem a ela. Pois há muitos insubordinados, que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É preciso fazê-los calar, pois motivados pela ganância transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém.
Foi justamente um deles, um profeta da ilha de Creta, quem disse: os cretenses só dizem mentiras, são como animais selvagens, são uns preguiçosos que só pensam em comida. Tal testemunho é pesado. Portanto, repreende severamente, para que sejam sadios na fé. Não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corroídas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Amém? A misericórdia também, né? Texto pesado. Vê se eu quero me aproximar desse texto da seguinte maneira. No versículo 6 ao 9, eu quero falar sobre das qualificações para a liderança. E eu vou usar o tempo passado, né? Vou falar da forma passada. Nos versículos de 10 a 16, eu quero falar no tempo presente das implicações e aplicações para a nossa vida. Essa carta foi o texto base da nossa formatura, né, no NPP. E por isso eu quero assim, fazer um registro, né, de que muito do que eu vou passar para os irmãos aqui não é trabalho meu só, é de todo o grupo, que eu aprendi lá também, e inclusive o pastor Joaquim está aqui, né, vai ser minha testemunha. Eu tive o privilégio de aprender muito com esses irmãos com essa carta e tenho aprendido com ela. Bom, a grande ideia que eu propus para esse texto é a seguinte: o caminho para reverter a situação caótica em que nos encontramos passa indispensavelmente pelo resgate de uma liderança espiritualmente qualificada. Eu sei que ficou meio grande, mas para mim ela abrange aqui todo esse texto e essa verdade. Então, o caminho para reverter a situação caótica em que nos encontramos passa indispensavelmente pelo resgate de uma liderança espiritualmente qualificada. Para mim é a grande ideia do texto. Porque no versículo 5, né, Paulo dá uma dupla incumbência que na verdade se transforma numa missão só. A missão era qual? Era colocar em ordem as coisas que faltavam na igreja. E para isso ele precisava fazer o quê? Estabelecer liderança qualificada espiritualmente. Então isso já presume para a gente o quê? Que a ordem na igreja, a eficiência, a eficácia da igreja, ela passa indispensavelmente por uma liderança qualificada. Nós vamos ver um pouquinho agora sobre a problemática de Creta, né? Eu quero falar aqui rapidamente sobre o contexto de Creta. Esse texto que eu vou citar agora é do pastor Carlos Oswaldo. Eu achei muito boa, bem resumida, e por isso que eu coloquei aqui. Ele fala que a ilha de Creta foi o berço de uma civilização maravilhosa que floresceu durante o segundo milênio antes de Cristo, e que ficou conhecido como a civilização minoana, né? Nome derivado do semilendário rei de Creta, Minos. Seguiu-se um período de declínio por volta de 1400 a.C. e, por volta desse tempo, a maioria das cidades da ilha foi saqueada e destruída por piratas. Chegando ao final da Era do Bronze, Creta foi invadida pelos gregos dóricos. Provavelmente foi depois dessa invasão que os cretenses tiveram contato com os israelitas durante a monarquia unida, conforme lá 1 Samuel 30, versículo 14, cita os queretitas, né? Os cretenses, eles foram associados também com as grandes ondas de migrações de povos do mar da Ásia Ocidental. Creta era a quarta maior ilha do mar Grande, ou Mediterrâneo, né? Diretamente ao sul do mar Egeu. Seus habitantes adquiriram ao longo do tempo uma reputação vil. Segundo o pastor Carlos Oswaldo, autores antigos como Livio, Plutarco, Políbio e Estrabo, vou ser sincero, não conheço nenhum, tá? Mas se veio dele eu confio, testificaram disso. Assim como o próprio profeta e poeta cretense Epimênides, né, que ele cita aqui, Paulo cita nos versículos 12 e 13, né, do texto, sobre o caráter dos cretenses. Segundo ele, estes eram tão infames quanto os coríntios, por sua baixa moral,
devassidão e mentira. Os cretenses também eram um povo violento e amante de contendas. E aí foi a esse povo que o Evangelho da Graça chegou, provavelmente pouco tempo após o Pentecostes, viajado com aqueles que tinham ido a Jerusalém para o festival, conforme lá Atos 2:11 cita os cretenses, né? O primeiro grupo é os cretenses. Bom, veja que qual era a problemática de Creta? A problemática, nós encontramos aqui 3 dificuldades relacionadas à carta toda, mas eu vou citar aqui. Primeiro, a cultura local, o mundo, vamos dizer assim, era uma problemática. Segundo, uma igreja imatura, né, com um péssimo testemunho. Alguma semelhança com a nossa realidade hoje, né? E terceiro, ela era pastoreada por uma liderança ruim. E esse, particularmente para mim, era o pior de todos os problemas. Tanto é a minha confiança nisso, que por onde Paulo começa? Começa pela liderança. Porque não tem como consertar uma igreja, não tem como estabelecer uma igreja séria sem uma liderança séria, né? A gente sabe que isso é prerrogativa essencial, né? Por isso que o caminho para reverter a situação caótica em que nos encontramos passa indispensavelmente pelo resgate de uma liderança espiritualmente qualificada. Meus irmãos, se nós não crermos nisso enquanto coalizão, se nós não crermos nisso enquanto denominação, nada vai melhorar. Eu sei que é muito difícil, imagine aqui, pastor 50 anos, né, igreja de 50 anos, eu estou numa de 103, para você chegar e implantar uma filosofia de liderança qualificada, às vezes você vai comprar uma briga enorme, tem que quebrar tudo e refazer. Mas se a gente quer ver alguma coisa mudar, não tem que pagar esse preço, não tem que lutar por isso. Não, a questão chave aqui é liderança espiritual qualificada no texto, né? É a ênfase do texto. Agora, você já parou para pensar quais são os critérios de escolha de liderança nas nossas igrejas? Historicamente, eu sei que ela está perguntando, se eu deixar você falar, né? Quantas histórias a gente não conhece? É o cara que é importante na cidade, embora tenha um testemunho péssimo, é líder. É o cara que, enfim, tem lá um conhecimento filosófico, é professor, e não tem temor de Deus, não tem piedade, não tem vida, mas é escolhido. Os critérios nossos estão errados. Tem que começar por aí. Quantos de vocês não já foram no concílio de um pastor que o pastor presidente, geralmente o pastor da igreja local, fala assim, não é? Olha, irmão, fica tranquilo que ninguém veio aqui para te reprovar, não. Irmão, pode ficar tranquilo, a gente só quer ver mesmo sim, o seu conhecimento, mas nada muda não. Coisa estranha. E muitas vezes aquele não deveria nem ter chegado ali, né, na posição de um candidato ao ministério, por aquilo que a gente sabe dele. Mas essa questão toda ela precisa ser dirimida por nós. Então o texto ele nos propõe aí na primeira parte, como eu citei, eu diria assim, 3 pré-requisitos para os homens que deveriam ser indicados como líderes em Creta. E aqui também. E aqui interessante que eu acho destaque de Tito. Paulo não faz distinção, como em Timóteo, de clero e leigo. Certo? Ele cita as 2 expressões de líderes que aparecem no texto, né? Presbítero e bispo. Mas ele fala intercambiável entre os dois, né? Não faz diferença. Ele não olha, está falando para um, fala para o outro e coloca todo mundo no mesmo patamar. E o primeiro pré-requisito é os líderes, eles deveriam ser espiritualmente maduros, versículos 6 e 7. Veja, eu separei assim, aqui há uma ênfase no caráter, na piedade. Sinceramente, quando a gente vê seleção de líderes na nossa igreja, nas nossas igrejas, na nossa denominação, será que piedade e caráter são as primeiras coisas consideradas? Mas foi o que Paulo considerou e orientou, quer dizer, é o primeiro ponto. E a primeira prioridade é caráter e piedade, ou seja, maturidade espiritual, viver espiritual. E segundo aí, a lista é grande, né? Se for separando aqui, eles deveriam ter uma reputação irrepreensível, versículo 6, deveriam ser exemplo de fidelidade conjugal. Quer dizer, essa questão conjugal é uma questão que a gente poderia abrir um debate longo sobre isso, não é?
Nós temos casos assim, por exemplo, aqui vocês conhecem um pastor em Macaé, que ele ia para a igreja, acho que eu não sei se ele está pastoreando, ele ia para a igreja, a esposa dele para a igreja católica. Separou, né? O final é quase sempre assim. Lá em Pureza tem um que está acontecendo isso. Ele, acho que o pastor João deve conhecer, ele traiu a esposa, separou, aí acho que a esposa morreu. E ele foi, casou com essa que, ou ele traiu a outra que já era do caso, e resumindo, ele agora casou com uma que não é crente. Apareceu casado e o pastor, sem nenhuma sabedoria, está dando assim, oportunidade para ele liderar. E isso está causando um alvoroço na igreja dele, ele está com um problema, porque a igreja está querendo seriedade e o pastor não está entendendo essas coisas. Então, olha só, eles deveriam ter filhos obedientes. Nós já nomeamos pastores com muitos problemas com filhos, e isso é muito triste. Deveriam estar acima de qualquer repreensão, porque eram e são dispenseiros de Deus. Se a gente ler o versículo 10 do capítulo 2, falando para os servos, nesse texto, nessa carta, né? Fala aí que eles deveriam, o testemunho deles era a vitrine, né? Aquela tipo de vitrine da beleza da doutrina de Deus, do conhecimento de Deus vem através da vida deles. Se isso era para o servo, imagine para o pastor. A beleza, né, da doutrina de Deus na vida de servos. Daí os servos são aqueles trabalhadores mesmo, vamos dizer assim, os escravos da época, né? Se era para eles, imagine para nós. Então, eles deveriam ser humildes, deveriam ser mansos, moderados, pacíficos e honestos. Então, olha só, a ênfase, meus irmãos, eu sei que isso aqui é de conhecimento de todos vocês, mas eu quero frisar isso. Primeira questão, líderes devem ser espiritualmente maduros, caráter, piedade. Nenhuma pessoa deveria ser considerada líder se ela não tivesse esse pré-requisito. Segundo o pré-requisito, os líderes deveriam ser socialmente equilibrados. Aqui a ênfase está no testemunho. Versículo 8, eles deveriam ser hospitaleiros, estimuladores de boa conduta, deveriam ser sensíveis, justos, santos em sua conduta e deveriam ter domínio de si. Olha só, quantas vezes nós ouvimos testemunhos de mau testemunho, né? De pastores e líderes, diáconos, pessoas que dão um péssimo testemunho. E muitas vezes eles estão lá. Nós estamos vivendo um caso lá em Talva, né? Que é o caso do prefeito que pertence à igreja central. E é diácono, ele está servindo a ceia, ele está dividindo a igreja. Porque um grupo não aceita, porque as acusações contra ele são enormes. Se é verdade, se não é, não importa. Mas, se tem suspeita, você tem que pedir por favor, para poder preservar a igreja, preservar o ambiente. E isso não está sendo feito. Então, um bafafá tremendo. O pastor está meio adoentado, e isso favorece ainda mais a situação. Olha que coisa. Então, mas a gente poderia entrar aqui em muitas coisas, né, em relação a isso. Bom, o terceiro pré-requisito, os líderes deveriam ser doutrinariamente sadios. A ênfase aqui está na firmeza na palavra, no conhecimento. Irmãos, um dia eu fiz um teste com um diácono e ele quase morreu de vergonha, porque ele não sabia abrir os profetas menores. Quando ele leu o texto, era de Abacuque, e ele ficou doido para lá e beliscou a mulher, e aí a mulher abriu para ele. Ele é o diácono. Se não fosse a mulher, ele não conseguia abrir a Bíblia em Abacuque. Esse é um nível de muitos livros. Mas não é só isso. É na questão dessa capacidade de discernimento das falsas doutrinas, das falsas coisas que nós temos hoje. E olha, qual é o prejuízo? Aqui no texto, ele diz que eles precisavam ser absolutamente convencidos da mensagem do Evangelho. Convicção. Segundo, versículo 9. Eles precisavam ser capazes de estimular os crentes a refutar os opositores com a doutrina que eles conheciam e na qual eles mesmos acreditavam. Eles não basta você ensinar, você tem que morrer por aquilo. Uma coisa que eu sempre admirava o pastor Fernando Brandão, lá em Brasília, é que quando ele colocava alguma coisa, ele falava assim: se tiver que morrer, eu sou o primeiro. Eu vou na frente. Então, se não tiver essa convicção,
as coisas não andam muito. Mas você vê, nós temos muitos líderes nossos hoje que na nossa frente é uma coisa, mas por trás ele não tem convicção nenhuma. E isso é um grande problema para o Evangelho, para a igreja que a gente pastoreia. Então, agora eu acho que essa daí é para nós, né? Para nós pastores, a gente tem que ser muito atento a isso. Quer dizer, teste de integridade, né? Quer dizer, uma coisa que a gente precisa considerar. Então, meus irmãos, caráter íntegro, bom testemunho, firmeza doutrinária. Parece que era isso que o velho apóstolo Paulo estava orientando o pastor Tito a buscar para liderar as igrejas de Cristo lá em Creta, e eu acho que isso se aplica para nós também. Então, será que nós, como pastores, a gente está dando atenção para isso? Será que os membros do grupo da coalizão estão atentos a isso? Será que nós não estamos enxugando o gelo, né? Quer dizer, nós temos que pensar nisso. Bom, a segunda parte do texto, como eu falei, do versículo 10 ao 16, eu quero fazer aqui algumas conclusões, aplicações e implicações. Primeiro, o estabelecimento de uma liderança qualificada, agora no presente, ajudará a combater os falsos mestres que se aproveitam do caráter falho da sociedade. O pastor me falou ali, pedindo explicação do negócio aqui na frente, né? Da Igreja Universal. Mas, pastor, eu já vinha pensando nisso, sabe o quê? Que o Macedo só tem sucesso porque tem gente de caráter igual a ele, que anda buscando o que ele também quer. Ou seja, a audiência dele é que favorece. É o caráter falho da sociedade, egocêntrico, egoísta, né, materialista, que favorece caras como ele, que são espertos e se aproveitam desse caráter falho. Olha o que o nosso texto diz aí, né? Quem pode ler para mim? Versículo 10 e a 13, a parte A, até o ponto aí. Porque existem muitos insubordinados, faladores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo a casa inteira, ensinando que não devem, por torpe ganância. De quem que está falando, afinal de contas? Dos líderes de Creta ou de muitos que a gente vê hoje na televisão e até mesmo na frente de algumas igrejas batistas, né? Que é mais triste. Então, o estabelecimento dessa liderança qualificada, ela vai ajudar. Ela ajuda e ela ajudará a combater a falsa doutrina e os falsos mestres. E nós temos que crer nisso, né? Quer dizer, que é a qualidade do nosso ensinamento, do treinamento, aí por isso que exposição bíblica, né? Porque a exposição bíblica é que vai dar essa capacidade para os membros discernirem e não aceitarem mais qualquer besteira, né? Quantas vezes a gente vai ouvir um pregador e o cara fala um monte de asneiras, e tem gente que sai e fala, você viu que bênção, né? Não sei que bênção. Quer dizer, longe da Bíblia, né? Aquilo que o Marcos sempre falava, o cara lê o texto, sai do texto, nunca mais volta para o texto, e é elogiado, né? Se ele souber advertir um auditório, por quê? O povo não está acostumado mais com isso, pregação boa. Aí acontece igual aconteceu com o pastor Joaquim, né? Um membro da igreja dele lá, eu vou falar isso que não é segredo, ele já falou isso para algumas pessoas, né? Chegou para ele e falou assim, não vou para a igreja não. Agora o pastor está com essa bobagem de pregar a Bíblia toda quarta-feira. É esse nível de pessoas que a gente tem. Então, para combater falsos mestres e falsos ensinamentos nessa sociedade de caráter falho que a gente tem, só com uma liderança qualificada. E aí vem a questão da natureza da nossa liderança, né? Ela deve ser de oposição a pessoas rebeldes e enganosas, como a gente tem visto, que promovem doutrinas erradas, né? O versículo 10, aí tinha, no caso, o legalismo, mas hoje não dá nem para listar uma palavra, tem que ser um monte de palavras, né? A gente estava, o pastor João compartilhando sobre o pregador lá, o Paulo Júnior, né? Ele compartilhou com os vídeos dele já, e ele arrebenta, dá na canela, né? Mas tem que ser assim mesmo, nós temos que ser profetas da palavra, não tem essa questão de minimizar o peso da palavra, a gente tem que falar a verdade com amor, mas com verdade. Então nós temos que ter essa coragem de oposição e dizer não mesmo
Eu vou compartilhar com vocês. Uma vez um irmão sempre chegava para mim e falava assim: pastor, assistiu o Malafaia? Pastor Malafaia? Eu falei: não tenho tempo para assistir muito isso não. Ele disse: ó, pastor, aquilo aqui é pregação, hein? Sem brincadeira. Foi assim que eu entrei na igreja. Eu ouvindo aquilo, né? Aí, irmão. Aí, pastor, tava ouvindo aquele R.R. Soares, rapaz, que homem! Falei: caramba, o cara tá arrebentando comigo. Sobre a sua mensagem, não disse nada. E aí, não sei o que, um dia nós fomos num lugar e um pregador, eu fui junto com ele, nós fomos numa programação da igreja lá em tal, e ele foi junto, aí ele chegou assim, depois, o cara pregou 15 minutos, 14 minutos, e ele achou aquilo massa, né? Quer dizer, ele associou a qualidade da mensagem de ser breve, curta, e essa era a preocupação dele. E aí eu sou quieto nessas coisas, não respondo imediatamente não, né? E daí, meus irmãos, o que acontece? Um dia, depois de muito... o cúmulo do absurdo foi um dia que ele elogiou o quadro, né? Aí naquele dia foi demais, né? Aí eu peguei um dia e falei assim... ele estava contaminando alguns, né? Comecei a pregar assim: irmãos, eu tenho uma carta aqui escrita, desse jeito mesmo, né? Eu vou ler antes de enviar, direcionado a alguns colaboradores aí do meu ministério, para os seguintes pastores: Silas Malafaia, R.R. Soares, Valdemir. Eu citei toda a galera da televisão, né? O teor da carta é o seguinte, né? Quero agradecer pela cooperação de vocês, também no pastoreio das ovelhas aqui da igreja, né? Porque eu sei que eles me ouvem, mas eles também ouvem muito de vocês e tal, e fui desabafando, né? Coisa de pastor novo mesmo, né? E aí fui, né? Citando assim algumas coisas. Bom, mas aí eu quero dizer para os irmãos aí, que, né, é o seguinte, que no dia que você precisar dele fazer uma visitinha no hospital, ele não vai não, viu? Eu estou agradecendo, mas essa parte aqui só quem está aqui faz mesmo, né? Casar seu filho, tem que ser nós aqui mesmo, né? E outra coisa, quando morrer, quem faz o funeral sou eu. Aí foi aquela doideira, deu aquele bafafá, mas ele depois nunca mais falou nada. Hoje pelo menos não sei se ele é coxinha, né? Mas ele gosta muito da minha pregação. Também acho que eu sabia até hoje, né? Bom, agora, continuando, a dificuldade da nossa missão, ela está relacionada ao caráter falho realmente da sociedade e sobretudo da sociedade evangélica. Os irmãos se lembram que durante um tempo, a nossa grande dificuldade para evangelizar, por exemplo, era a igreja católica. Você ia para Minas, para Tocantins mesmo, tinha umas cidades assim, Nordeste. Lá no Tocantins, em Arraias, um dia, na hora do culto, o padre mandou desligar a luz da cidade para prejudicar o mundo. Nós tínhamos uma oposição bem definida, mas hoje não. Hoje a oposição é de dentro da igreja. E ela não é uma oposição declarada, é uma oposição pela má qualidade da vida cristã. É a oposição da vida, é aquele cara que fala com a vida contra o Evangelho. E isso é muito desafiador para nós. Portanto, nossa missão, ela se torna muito mais difícil, porque nós lidamos com esse caráter falho da sociedade evangélica também. E aí vem o fato de que o alvo da nossa missão é de confrontar, né, realmente, e levar tanto os líderes como os crentes comuns a descartarem a lealdade com esses camaradas que pregam o falso evangelho e falsas doutrinas. Já viu essa questão, né, que eu lidei agora? O cara era ovelha minha, mas ele elogiava o R.R. Soares, o Valdemir, o Escambau lá, né? Quer dizer, como que fazer para esse cara romper, para abrir os olhos dele, que ele está sendo enganado? E muitos lá em São Fidélis a gente tem testemunho de pessoas que não são dizimistas na igreja e patrocinam o programa deles. Como que a gente pode fazer para levá-los a romper? Só com o Evangelho da Graça esclarecendo o coração deles, tendo a capacidade de discernimento realmente de ver o falso. Por isso nós temos que confrontar. E aí, meus irmãos, uma prática que devemos adotar
é uma escola de liderança na nossa igreja. Se eu voltasse e começasse de novo, eu começava por isso. Eu me preocupei com tanta coisa e não me preocupei de trabalhar os meus líderes. Hoje eu ainda pago um preço porque os meus líderes ainda não são nada do que, assim, tão longe ainda do que eles deveriam ser. Então eu estou começando essa ideia. Reunião com a liderança, trabalhar a liderança, acompanhar a liderança, discipular a liderança, treinar a liderança, disciplinar a liderança e, enfim, liderança é o coração. Porque eles que vão fazer as coisas. E a gente fica apagando fogo em todo lugar e se esquece que a nossa liderança tem que estar junto com a gente. Aí você leva uma proposta lá, o que faz? A liderança não está com você. Eles não nos conhecem, eles não confiam na gente, e nem nós confiamos bem neles, e o resultado é que não tem pastoreio. E o padrão para a nossa missão é liderar essas pessoas, mostrando a eles a liberdade cristã e não o legalismo que predomina. Ou hoje a gente poderia dizer assim, o ritualismo, o pragmatismo, quer dizer, é romper com essas coisas, ou seja, como esses aqui faziam. Versículos 15 e 16 falam que eles até falavam de Deus, mas negavam Deus com a vida. Quer dizer, e nós temos que lembrar que esse é o padrão da liberdade cristã. O cristianismo, a fé cristã, ela precisa nos levar a uma fé sadia, de vida, de comprometimento. Aquilo que a gente vem conversando no carro, né? É no dia a dia que a fé vai ser expressa. E não dentro de cultos, somente dentro de padrões, de programas religiosos. Então, meus irmãos, caráter íntegro, bom testemunho, firmeza doutrinária, é o que a gente deve buscar na nossa liderança. Eu quero terminar citando dois grandes autores para mim. O primeiro é o pastor Davi Merck. Um dos seus textos sobre liderança, ele fala assim: as escrituras deixam claro que o líder espiritual representa o Senhor diante do seu povo. Eu acho que nós não temos essa visão hoje, no geral. Enquanto não existe um padrão duplo entre clero e leigo, quer dizer, aquilo que foi apresentado aqui no título, né? Deus requer que os líderes do rebanho deles sejam homens de caráter digno, aprovado, sem dívidas morais não acertadas, que poderiam ser usados para denegrir o testemunho da igreja local, na comunidade. Tanto o relacionamento marido-esposa, como pai e filho, serve como um campo de prova. O homem incapaz de pastorear o pequeno rebanho da família não deve assumir um rebanho ainda maior da família de Deus. Pastor Davi Merck. E o outro texto é o texto de Hernandes Dias Lopes. Ele diz assim: a crise avassaladora que atinge a sociedade também alcança a igreja. Embora estejamos assistindo a uma explosão de crescimento da igreja evangélica brasileira, não temos visto a correspondente transformação na sociedade. Muitos pastores, no afã de buscar o crescimento de suas igrejas, abandonam o genuíno evangelho e rendem-se ao pragmatismo que prevalece na cultura pós-moderna. Buscam não a verdade, mas o que funciona. Não o que é certo, mas o que dá certo. Pregam para agradar os ouvintes, não para levá-los ao arrependimento. A crise teológica e doutrinária deságua na crise moral. Nessa perda de referenciais, muitos líderes têm caído nas armadilhas insidiosas do sexo, do poder e do dinheiro. A crise moral na vida de muitos líderes causa um terremoto avassalador. Muitos são aqueles que dormem no colo de Dalilas e acordam como Sansão, sem poder, sem dignidade, sem autoridade, ficando completamente subjugados às mãos do inimigo. Charles Spurgeon dizia que um líder infiel é o maior agente de Satanás dentro da igreja. O número de pastores e líderes que estão abandonando o lar, renegando os votos firmados no altar, divorciando-se por motivos banais, não permitidos por Deus, e casando-se novamente, é estonteante. Essa perda de referencial é um atentado terrorista contra a igreja de Deus. Produz perdas irreparáveis, sofrimento indescritível, choro inconsolável e feridas incuráveis. O pior é que o nome de Deus é blasfemado entre os descrentes. Richard Baxter diz que os pecados dos líderes são mais graves do que dos demais homens, porque ele peca contra o conhecimento, peca contra a luz. Hernandes Dias Lopes, pregação expositiva. Por isso, meus queridos, o caminho para reverter a situação caótica que nós encontramos passa indispensavelmente
pelo resgate de uma liderança espiritualmente qualificada. Que Deus nos ajude nesse propósito. Amém.